sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia, nesse livro de João, no primeiro versículo, fala sobre o Verbo. Todos nós sabemos que o verbo significa palavra, né? O verbo significa palavra. E a Bíblia vai nos falar, querido, lá no princípio, na criação. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 2, vai nos dizer que a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. E Deus, quando ele chega aonde havia um caos, alguns pregam, alguns dizem por aí que a terra estava sem forma e vazia com a queda de Lúcifer, mas eu não quero entrar nesse detalhe. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Mas a Bíblia vai dizer que Deus entrou no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio do caos, e Ele abre a boca para dizer: haja luz, e houve luz. Ali, querido, a palavra é profetizada, a palavra é proferida. Naquele momento Deus diz: haja luz, e houve luz. Aonde havia um caos, através da palavra se formou a terra, se formou luz, e todas as coisas que nós vimos no mundo foram feitas através da palavra. Já começo a profetizar nesta noite na tua vida. Aonde há um caos, aonde tem um caos, aonde está destruído, a palavra vai se manifestar sobre a tua vida. Aonde há treva, aonde há escuridão, a palavra vai se manifestar. A palavra vai se manifestar, querido, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra do Senhor traz vida aonde há morte. A palavra do Senhor traz esperança para aquele que não tem esperança. A palavra do Senhor traz vida aonde não há vida. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Não há um movimento, uma festa, um culto, se não tiver a palavra. Pode ter um bom louvor, pode ter um bom músico, pode ter
uma boa canção, mas se não tiver a palavra, nada adianta. Porque a libertação vem através da palavra. O nosso crescimento, a nossa vida, ela é movida através da palavra. É a palavra que nos conduz. É a palavra que nos mostra para onde devemos ir. Porque a Bíblia já diz, querido, que a ovelha conhece a voz do seu pastor quando ele fala, quando ele abre a sua boca. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós sabemos quando é Deus que fala. Nós sabemos quando Deus se revela e fala à sua igreja. Nós, a igreja, a ICB Xangri-Lá foi impactado nesses dias pela festividade. Palavras que foram proferidas deste púlpito, deste altar, que edificou a nossa vida, que até hoje eu estou impactado. Até hoje eu estou impactado com as palavras que foram pregadas, ministradas aqui, porque todas elas o Senhor falou comigo. E eu sabia que era Deus falando comigo. Era Deus me corrigindo. Era Deus me chamando a atenção. Quando nós estamos atentos para ouvir a palavra de Deus, eu disse que a palavra de Deus nos conduz. Eu disse que a palavra de Deus nos mostra o caminho, a verdade. E a palavra, quando nós estamos atentos, nós sabemos quando Deus, Ele nos repreende. É Ele dizendo, não quero que tu vá por aí, eu quero que tu venha para cá, eu quero que tu vá por aqui. É Deus nos chamando a atenção. Por isso que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós temos que estar atento à voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz do nosso pastor, do nosso Senhor. A Bíblia diz que desde o princípio era o verbo, era a palavra, estava desde o princípio. Fala de Cristo, fala de Jesus, porque o verbo se fez carne. Fala de Cristo, que deixou a sua glória, se fez carne, se fez homem, para habitar entre nós, para viver e sentir a mesma dor que nós, e levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele habita no meio da sua igreja. Ele habita no meio do seu povo. Ele está aqui nesta noite. Ele está presente aqui através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao qual ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Ou seja, um igual a mim, um parecido comigo, para que esteja com vocês até a consumação do século. Ele está aqui presente nesta noite. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está sentindo nesta noite. O que você veio buscar. Ele sabe, desde o princípio, desde a criação, desde quando você foi formado. Ele sabe, Ele te conhece, não só por fora, mas conhece você por dentro.
principalmente por dentro, porque foi Ele que te fez. Ele sabe. E às vezes nós pensamos que Deus não sabe, que nós passamos, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está enxergando o que você vive, por causa do caos, por causa da dor, mas Ele sabe, Ele está vendo, Ele sabe o que você precisa. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. É por isso que viemos aqui nesta noite. Porque nós não viemos aqui simplesmente por ouvir. Nós viemos aqui porque nós precisamos ouvir a sua palavra. Nós precisamos ouvir a sua voz. E a voz de Deus para você nesta noite é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com você, aleluia. Eu conheço a tua dor, eu conheço a tua vida, eu sei o que você precisa, eu sei o que você veio buscar nesta noite, aleluia. Portanto, atente-se para a palavra, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir, aleluia, a palavra do Verbo que se fez carne e que habita entre nós. O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Aquele que deixou, aleluia, o seu lugar na eternidade, se despiu da sua glória, desceu na terra, moveu a terra de cabeça para baixo, aleluia, só para nos resgatar, para nos colocar de volta, aleluia, ao princípio, a nos colocar de volta, aleluia, ao caminho que nos leva a Deus, porque a Bíblia diz que o homem pecou e destituído estava da glória de Deus, aleluia, mas Jesus veio para nos conduzir, aleluia, de volta para o princípio da criação, aleluia, que foi preparado, que foi, aleluia, criado para mim e para você. Nós estávamos destituídos dessa graça, mas o Senhor veio nos chamando. Jesus veio para nos resgatar, para nos buscar, aleluia, e Ele habita até hoje no nosso meio. Ele está presente no nosso meio. Ele diz: eu sou o princípio, eu sou o princípio, o verbo, aleluia. Eu estarei convosco. A Bíblia, querido, vai nos dizer que Jesus, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, eu sou a palavra viva que desceu do céu e que habito no meio de vós. Ele está presente nesta noite. A palavra de Deus, querido, está liberada sobre a nossa vida. A palavra de Deus já foi derramada sobre a nossa vida, aleluia. Como diz o pregador da festividade, pastor João Davis, é isso? Ele falou que nós carregamos a palavra, e nós temos, querido, que tomar posse desta palavra. Aonde formos, nós temos que levar a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que transforma, aleluia. Devemos carregar esta palavra, querido, para onde a gente for. Nós devemos ter esta palavra, porque nós encontramos neste mundo, passamos por várias situações adversas na nossa vida, encontramos com situações difíceis, mas se nós
temos a palavra, se nós carregamos a palavra, aleluia, nada pode nos parar, nada pode nos deter, porque, querido, a palavra, aleluia, habita em mim, habita em você. Qual é esta palavra? A palavra que tem poder, a palavra que edifica, uma palavra que liberta. É a palavra de Deus, é a única palavra que dá vida, é a única palavra que ressuscita morto, é a única palavra que cura enfermo, é a única palavra que liberta as vidas. Não tem outra palavra. Aleluia, não tem outra palavra que é mais poderosa do que a palavra do Senhor. A Bíblia diz, querido, lá no Getsemane, quando os soldados vieram para prender Jesus, eles gritando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Quando ele abriu a boca, todos caíram. Aleluia, porque a palavra dele tem poder, porque a palavra dele tem poder. Quando ele fala, o inferno treme. Quando ele fala, o inferno treme. Quando ele fala, aleluia, a enfermidade vai embora. Quantos já foram curados através da palavra? Está sendo pregado o tema de quinta-feira. E nós vimos ali o poder da palavra, quando o Senhor fala para aquele mudo, aquele gago, surdo. Quando Jesus fala, libera a palavra, ele é curado. Lázaro estava morto 4 dias, mas quando ele abre a boca, quando ele fala, Lázaro, que estava 4 dias morto, a Bíblia diz que já cheirava mal, ele veio para fora. Ele veio para fora. Por quê? Pelo poder da palavra. Aleluia! Pelo poder da palavra. Essa palavra habita no nosso meio. Vamos, querido, nos apoderar desta palavra. Vamos tomar posse desta palavra e começar a agir, começar a reagir, aleluia, através, querido, da palavra, que nós mudamos a situação. E às vezes a gente fica penando, a gente fica sofrendo, porque nós não liberamos a palavra, nós não usamos a palavra, aleluia. Mas quando nós abrimos a nossa boca, quando nós tomamos posse da palavra e abrimos a boca, aleluia, e profetizamos, as coisas mudam, as coisas mudam. A Bíblia vai falar no livro do profeta Ezequiel, quando ele vai profetizar no vale de Osso Seco, que estava morto, passa a ressuscitar através da palavra, passa a reviver através da palavra, aleluia, passa a ter vida através da palavra. O que Deus está dizendo nesta noite: ei, eu quero dar vida aonde está um caos, aonde está morto, eu quero trazer vida. Aleluia. Ele quer trazer vida dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Ele quer trazer vida. Aleluia. Ele quer trazer cura. Ele quer fazer milagre. Aleluia. Porque a palavra é viva, está viva. A palavra morreu,
mas no terceiro dia ressuscitou para nos dar esperança, para nos trazer esperança. Aleluia, e habita no meio de nós, e está passeando no meio da sua igreja. Aleluia, o Espírito Santo está passeando no meio do seu povo, sondando cada coração, sondando cada vida. Eu posso olhar para o semblante dos irmãos, mas eu não conheço, eu não sei o que passa dentro do vosso coração. Eu não tenho raio-x para ver o que vocês estão passando, o que vocês estão precisando. Mas o Espírito Santo, que habita no nosso meio, Ele está sondando cada coração nesta noite. Ele está passeando no meio do seu povo. Aleluia. Sondando cada coração. E nesta noite, o Espírito Santo manda te dizer que nesta noite Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. Uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de vida. Aleluia. Nesta noite, aleluia, o Espírito Santo quer operar milagre na tua vida. Basta você crer, basta você confiar. Nesta noite, você não vai sair daqui se você crer da mesma maneira que você chegou, da mesma maneira que você entrou aqui neste santuário. Se você crê, creia na palavra que liberta, na palavra que transforma. Hoje Ele está te curando, tocando nas tuas enfermidades. Aleluia. Tem pessoas aqui que há muito tempo estão sofrendo, e às vezes ninguém sabe, e às vezes não contou para alguém que está passando, mas Deus está dizendo: eu te conheço, eu já te sondei, eu sei o que você está passando, eu já te sondei, eu já vi. Te prepara para o milagre, te prepara para o milagre. Nesta noite, a palavra já foi liberada, o milagre já foi liberado sobre a tua vida. Aleluia, porque a palavra que liberta, que transforma, porque desde o princípio nós vimos Deus fazendo milagre, criando o que não existia no meio do caos. Haja luz. A luz está se manifestando sobre a tua vida nesta noite. A luz da palavra. Aleluia. A palavra já foi liberada na tua vida. Aleluia. Haja luz quer dizer, ei, receba o milagre, receba a tua cura. Às vezes as pessoas dizem, o pregador diz, eu não sei porque eu estou entrando nesse, Deus está me levando para este caminho. É porque tem gente aqui que precisa ser curado. Nesta noite tem gente, vou repetir, tem gente que precisa ser curado. Já foi ministrado aqui nesse altar que nesse ano é tempo, é ano de milagre. É ano de milagre. E Deus quer fazer na nossa vida, aleluia, quer fazer na nossa vida, na minha vida, na tua, milagre. Que haja testemunho nesse altar de milagre, de cura.
de libertação, porque a palavra está no nosso meio, a palavra habita no nosso meio. Jesus, Ele vive no nosso meio, Ele habita no nosso meio, aleluia. Ele está presente no nosso meio, movendo as águas, movendo, fazendo mover, e muitas das vezes a gente não entende o que Ele está fazendo. Nós não entendemos o mover de Deus na nossa vida, e às vezes a nossa vida vira de cabeça para baixo, e a gente não entende, mas é Deus nos movimentando, porque muitas das vezes estamos parados. Muitas das vezes estamos parados e Deus está fazendo algo, nos movimentando para dizer: ei, eu estou contigo. Eu quero fazer na tua vida. Aleluia. Eu quero movimentar, estou movimentando a tua vida porque eu quero fazer algo na tua vida. E você não está entendendo o que eu quero fazer na tua vida. Tu não está entendendo o que eu quero fazer através de você. Aleluia. E nesta noite o Senhor fala através da minha boca para dizer: ei, aguça os teus ouvidos, ouve a minha palavra, deixa a palavra entrar. Aleluia. Deixa a palavra entrar, porque a palavra move, a palavra, aleluia, ela dá vida. Eu quero trazer vida para você, para a tua casa, para a tua família. Eu preciso desta palavra, eu preciso desta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre o meu ministério, sobre a minha vida por completo, porque sem essa palavra eu não vivo, sem essa palavra eu não sou nada. Aleluia. Eu estou aqui nesta noite é por causa desta palavra. Eu estou aqui nesta noite é por causa desta palavra. Eu ainda não desisti por causa desta palavra. Eu estou de pé por causa desta palavra. Porque se não fosse esta palavra, como diz a história, eu já teria chutado balde. Mas a palavra me sustenta. A palavra tem me sustentado. Porque quando eu olho para a minha vida, parece que se tornou, nos últimos dias, parece que se tornou um caos, Senhor. Eu só vejo trevas, só vejo escuridão. Aleluia. Elebarácia. Mas no meio das trevas, no meio da escuridão, eu ouço uma voz. Eu ouço uma palavra dizendo: lembra do que eu te prometi. Lembra das promessas que te fiz. Lembra da onde eu tenho te tirado. Aleluia. Quando eu ouço o barulho da voz do Espírito Santo, eu digo: Senhor, eu não consigo. Eu até outro dia falei aqui que eu tinha vontade de, porque eu sou cristão desde pequenininho. Eu tinha vontade de experimentar o mundo, eu tinha vontade de me desviar, eu tinha vontade de fazer alguma coisa, né, que as pessoas já fez por aí. Eu tinha vontade. Aí quando o negócio apertou, eu disse: agora eu vou sair, vou para o mundo. Mas eu não consegui.
consegui porque a palavra falou forte no meu coração, na minha vida. A palavra falou forte no meu coração. Eu ouvi a palavra do Senhor e eu não consegui. Ainda que eu tentasse, ainda que a carne quis te impulsionando, vá. Mas o Espírito Santo dizendo, não vai. Se o meu ouvido não estivesse atento para a palavra, quantas das vezes eu cheguei aqui quebrado e ouvi uma palavra da parte de Deus, e eu saí daqui renovado, fortalecido, aleluia, através da palavra. Quantas vezes, querido, nós chegamos quebrado na igreja, na casa do Senhor, achando que é mais um culto, achando que é mais uma reunião comum. Mas quando nós estamos atentos e viemos para ouvir a palavra de Deus, embora que seja uma palavra simples, mas Deus falando ao nosso coração, é Deus tocando, usando os vasos para falar conosco, dizendo, ei, eu vim só por causa de você. Eu deixei a minha glória só por causa de você. Só pela tua causa. Jesus veio, se fez carne, por mim e por você. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo, ei, eu estou aqui neste lugar só por causa de você. Eu estou presente aqui pela tua causa, pela tua vida. Aleluia. Para falar contigo, para te dizer, ei, continua, vai nessa tua força, continua. Ainda que pareça que está dando tudo errado, mas eu sou o Deus que conserta tudo. Eu sou o Deus que conserta tudo. Deixa comigo que eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar, porque eu sou especialista em arrumar o que está um caos. Eu sou Deus que sou especialista em colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Eu sou especialista em arrumar a casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, o Senhor está falando ao meu coração, ao nosso coração, dizendo, ei, deixa comigo. Esta situação, deixa comigo. Esta situação, aleluia, deixa na minha mão. Aleluia. Deixa na minha mão, porque eu sou especialista em fazer, aleluia, aquilo que você não pode fazer. Nesta noite, aleluia, o Senhor quer fazer um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você não está entendendo, mas esta noite é noite de milagre. Esta noite é noite de cura. Aleluia. Talvez você não está entendendo, mas nesta noite o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus.
Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sinta o Espírito Santo de Deus te tocando nesta noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele está te sondando, Ele está te tocando nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai trabalhando o Espírito Santo. Vai tocando o Espírito Santo. Tu é o Verbo. Tu é a palavra. Tu é o pão vivo. Aleluia. Senhor, vai tocando, Senhor, agora. Aonde o Senhor, Pai, vai tocando, está acontecendo um milagre nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos teu. A igreja é tua. Pai, opera, Senhor, nesta noite. Eu não posso fazer nada, mas tu pode. Eu não posso nada, mas tu podes, Senhor. Em nome de Jesus. No meio desta família que está, Senhor, um caos. Vai colocar a tua palavra. Estava atento para a tua palavra e recebeu. E o Senhor operou o milagre, cortou o laço. Xarai, choré, mandou remácia. Ileman, choré, remácia. Em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todo mal que foi lançado sobre a tua vida não chegará à tua tenda, porque o Senhor já deu ordem ao teu respeito para te guardar em tudo. Elevará-se, elemanchoré, baracai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, passa o teu sangue, Senhor.
Passa o teu bálsamo, o teu sangue nesta noite, Senhor, em cada vida. Guarda cada família, dá o livramento em o nome de Jesus. A palavra já foi liberada, a palavra já foi lançada. Portanto, Senhor, nesta noite eu ministro sobre a vida da tua igreja, sobre a minha vida, cura, libertação, em o nome de Jesus. Que haja testemunho de milagre, em o nome de Jesus. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor, na palavra que já foi liberada, Senhor, neste lugar, neste altar, Senhor. Em nome de Jesus, nós carregamos uma palavra viva. Nós carregamos uma palavra, Senhor, poderosa da nossa vida, Senhor. Oh, aleluia. Receba em nome de Jesus. E aplauda o Senhor bem forte nesta noite. Aleluia. Creia no teu milagre. Creia na bênção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Deus possa estar, aleluia, completando a obra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aplauda o nome de Jesus. Palavra poderosa, né, irmãos? Palavra abençoada do trono do rei, né? Queridos, enquanto o presbítero Ezequiel estava ministrando, pregando, Deus colocou alguns pequenos pontos poderosos. Se não fosse a palavra de Deus, o que seria do seu casamento? Olha para essa princesa, olha para esse príncipe que está do seu lado aí. Você lembra, quando você conheceu ele, no início você já foi abraçando, no início teve uma palavra. Você lembra de quando você estava aliançando no casamento? O pastor falou o que para você? Igor, você aceita a Verônica como sua única legítima esposa? Teve uma palavra liberada, querido. Todos nós que estamos aqui hoje, adorando, glorificando, exaltando o Senhor, recebemos uma palavra profética. O que seria de nós se não fosse a palavra? Nós fomos resgatados pela palavra. Nós fomos libertados pela palavra. Nós fomos curados pela palavra. Coloca para mim, por favor, rapidinho, só para concretizar o que o abençoado ministrou. No Evangelho de Lucas, versículo 6, para que nós possamos ler rapidamente, só para concluir, para que nós possamos entender. E aconteceu, no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando. Lucas 7, 6. Capítulo 7, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgo digno de ir ter contigo. Disse, porém, basta uma palavra e o meu servo será curado. Ele falou aqui de quê? De palavra de cura. Basta uma palavra que Deus libera sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nosso casamento, sobre nossa vida financeira, emocional, sentimental. Basta uma palavra de Deus para que nossas vidas sejam curadas, transformadas. Só uma palavra. Amém? Coloca para mim Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Olha só que poderoso.
Lâmpada para os meus pés é a tua. Sem a palavra de Deus nós andamos na escuridão, nas trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus ilumina os nossos caminhos, endireita os nossos caminhos, endireita as veredas, para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir. Devemos ser guiados pela palavra de Deus. Amém? Para finalizar, Evangelho de Mateus 4:4. Olha só, querido. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Igreja, por favor, se coloque de pé, só esse minutinho, todos que podem. Eu não estou acrescentando nada do que o presbítero ministrou, nada disso, só que Deus falou muito sério comigo aqui. Vocês podem, todo mundo ler junto? Olha só como é que é forte. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Mais de quê? Mais forte, mais forte. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Eu creio que a igreja está alimentada, porque teve palavra da boca de Deus aqui nessa noite. Vocês creem nisso? Vocês estão alimentados? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus endireita nossos veredas, nossos caminhos. A palavra de Deus alimenta. Então ela é suficiente para todos nós. Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir em nome de Jesus?